Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Richard Simonetti. Richard, a primeira pergunta é a respeito desses movimentos das ruas que agora estão se amenizando, mas ainda estão com a chama acesa em torno das reivindicações de melhores condições para o Brasil. Então a primeira pergunta é essa, Richard. Finalmente o povo brasileiro acordou? Eu vou repetir uma frase de Lincoln, o grande presidente americano, a respeito desse assunto. Ele dizia o seguinte, que pode-se enganar alguns por todo o tempo, pode-se enganar a todos por algum tempo, mas não se pode enganar a todos por todo o tempo. Essa expressão de Lincoln, ela diz respeito aos movimentos populares, na medida em que, num país, o grau de corrupção, de omissão do governo atinge, muitas vezes, um grau tão elevado que começa a provocar reações populares. No Brasil não será. O Brasil não será o primeiro país onde isso aconteceu, em muitos países tem acontecido, aconteceu no passado, está acontecendo no presente, envolvendo principalmente o Oriente Médio. É a reação natural do povo quando ele sente que não está sendo bem governado e que está havendo excessos, principalmente com relação à corrupção. Entendo que são movimentos reivindicatórios justos, que devem ser realizados em clima e ambiente de paz, né? O que não é interessante é nós observarmos algum certo grau de violência que está acontecendo, envolvendo verdadeiros baderneiros ou bandidos que se aproveitam desses movimentos até para tirar vantagem, promovendo assaltos, né, em nome desses movimentos. Isso é uma pena e eu entendo que todos os líderes desses movimentos, espontaneamente vão surgindo os líderes, né, as lideranças, eles devem tomar muito cuidado no sentido de não resvalar para a violência, que não constrói absolutamente nada. Quero lembrar ainda aquela expressão de Gandhi, quando ele, em relação às realizações de um povo, à procura do melhor, ele diz o seguinte, que não há caminho para a paz. A paz, diz ele, é o caminho. Ele quer dizer o seguinte, que tudo que nós possamos reivindicar em benefício nosso e de uma coletividade só terá valor se nós o fizermos em paz. Eu não vou procurar a paz através desse movimento, atendendo aquilo que eu desejo. Eu preciso estar em paz para participar de uma forma produtiva, sem resvalar para a agressividade, para a violência, que apenas acaba provocando mais sofrimento e maiores problemas sem resolver os problemas que se pretenda resolver. Entendo também que esses movimentos, eles têm o apoio da espiritualidade. Espíritos também participam desses movimentos, também oferecem a sua contribuição, até no sentido de uma orientação. Muitas vezes esses movimentos são disparados a partir de influências espirituais, tanto para o bem quanto para o mal. Quando é um movimento violento, que acaba destruindo, acaba matando, é má inspiração. Quando são movimentos justos, onde há um clima de harmonia, de paz, onde as pessoas procuram fazer a coisa de uma forma justa, honesta, em paz, não tenhamos dúvida nenhuma de que há uma inspiração da espiritualidade, de mentores até, que procuram orientar o movimento. De qualquer forma, isso não está acontecendo apenas no Brasil, está acontecendo no mundo todo, como uma reação do povo que vê os seus anseios serem sempre postergados em face do clima de corrupção, de violência, aquele empenho dos políticos de tirar proveito, é a coisa que acontece não só no Brasil, no mundo todo. Alguns políticos utilizaram-se indevidamente de aviões da FAB para assuntos particulares. Além disso, depois disso, houve a aprovação por parte do Senado
e estavam presentes a maioria dos interessados, aprovando que o substituto dos senadores sejam 2, não apenas um, e que esses substitutos pudessem ser parentes dos senadores. Você não acha, Richard, que isso aí está, de uma certa forma, atiçando, jogando gasolina na fogueira desses movimentos reivindicatórios? É uma pena, né? O pessoal está brincando com fogo. Já há uma revolta popular, que até então está sendo mais ou menos contida, mas se os políticos não tomarem jeito, certamente a coisa vai piorar cada vez mais. Devo lembrar, isso daí eu acho que é uma coisa que nós devemos destacar sempre quando falamos dos políticos. A gente reclama muito que os políticos são desonestos, que eles procuram apenas os interesses pessoais, mas observemos uma coisa interessante: o Congresso ele vai passando por uma renovação. Mais ou menos a cada legislatura nós temos pelo menos 25% de renovação. De tal forma que em 3 ou 4 legislaturas o Congresso estará, tanto o Congresso quanto o Senado, estarão totalmente mudados, renovados. Mas a coisa continua do mesmo jeito. É aquilo que eu tenho comentado. O problema não está nos políticos, está na mentalidade, no povo brasileiro. O povo brasileiro é muito imaturo ainda. Nós somos muito orientados pelo propósito de tirar vantagem. Não há uma consciência de cidadania, de respeito às leis, de fazer a coisa de uma forma acertada e, sobretudo, honesta. O brasileiro, como diz aquele velho ditado, ele quer sempre tirar vantagem, sempre tirar proveito das coisas. Eu já tive a oportunidade de viajar pela Europa e é meio chocante observar a mudança de mentalidade. A gente vai na Suíça, por exemplo, há bancas de jornais em que não tem ninguém tomando conta. O cidadão vai lá, paga o jornal, deixa numa caixinha, pega o jornal e leva embora. Agora imaginem fazer isso no Brasil. Levavam até a banca, né? Isso nos mínimos detalhes, né? A gente entra em ônibus lá, não vem cobrador, porque o povo paga a passagem, né? Já leva, ou leva o cartão magnético e passa, ou leva o passe. Todo mundo, ninguém tenta lesar o Estado, ou a companhia de ônibus, todo mundo faz a coisa honestamente. Tudo é cumprido de uma forma acertada, cuidadosa. Existe a consciência de cidadania. As crianças, desde pequenas, são educadas para respeitar a bandeira, respeitar as coisas da nacionalidade, respeitar as leis, enfim. Há uma educação. Aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos muito longe ainda de uma educação cívica, sabe, da criança ser preparada desde pequeno para respeitar as leis. Agora, se não existe esse empenho, se a nossa educação ainda está longe de atingir esses patamares de um preparo legítimo da população para assumir a cidadania, que implica em assumir responsabilidades, a coisa vai ficar assim. O que nós precisamos é de uma revolução no sentido da educação, uma revolução legítima que realmente conscientize o brasileiro de que ele faz uma grande vantagem quando ele respeita as leis, porque o sucesso, o progresso de uma nação está no respeito às leis da parte dos cidadãos. Enquanto todo mundo quer tirar vantagem, a coisa não funciona. Richard, há um deputado, o pastor Feliciano, que tem assim um passado meio nebuloso, que está exatamente chefiando, né, está liderando uma comissão, e o povo tem reclamado muito dele. A pessoa quer saber a sua opinião sobre esse político. Eu, sinceramente, não sei do passado dele, se ele tem grandes realizações ou não. O que se critica muito nele é que ele exercita a homofobia, né? Ele é contra os homossexuais, pegam no pé dele por causa disso. Ele é vigoroso, ele queria fazer passar uma lei considerando praticamente os homossexuais como doentes que precisariam de tratamento psicológico. Essa coisa também foi arquivada. Então, o que eu sei dele é isso. Agora, se ele foi um bom deputado, se ele é um bom deputado ou não sei. Sinceramente, não conheço a vida dele. Richard, como é que fica o espírito que já fecundou um óvulo e esse óvulo está congelado? Será que o espírito fica passando frio? Acontece o seguinte, para a gente entender bem essa questão,
Hoje é possível, a mulher que tem dificuldade para engravidar, é possível fazer a fecundação in vitro, no laboratório. Então ali forma-se um embrião. E normalmente o médico ele usa 10, 15 óvulos da mulher que ele retira das trompas, leva para o laboratório e pega o espermatozoide fornecido pelo marido e ele vai fecundar 10 ou 15 embriões, óvulos para surgirem os embriões. Vai tentar implantar 3 ou 4, não é? Quanto mais óvulos embriões forem implantados no útero, maior a chance de um vingar. Por isso que hoje, inclusive, é muito comum nós termos gêmeos, trigêmeos nesse processo. Às vezes dá tudo certo, quadrigêmeos até, quíntuplos tem acontecido. Agora, aqueles no laboratório, esses que vão ficar, que não vão ser usados, que o casal não quer mais porque já teve filho ou não teve filho e desistiu, né? Acontece muito, tem um resto muito grande em laboratório de embriões. Daí surge essa história de aproveitar esses embriões para tirar as células que podem ser utilizadas, as chamadas células-tronco, que poderão ser utilizadas para experimentos médicos, para a cura de males. Fala-se até que no futuro vai se conseguir reconstruir um órgão, reconstruir um membro amputado, usando as células-tronco. Então há uma promessa para a medicina, por enquanto está na base da promessa apenas, não chegou a conclusão nenhuma. Mas o fato é que, o que se faz com essas células-tronco e embriões que estão em laboratório que não vão ser mais usados? Daí surge essa ideia, no meio espírita, há duas correntes dizendo que nós podemos usar esses embriões sem problema nenhum. Existe a fecundação do óvulo, existe ali um princípio de vida ou uma promessa de vida que não tem espírito para reencarnar. Então, sem problema nenhum. E tem uma corrente no espiritismo que fala que não, que já tem um espírito ali reencarnando. Então, logo surgiu o embrião, o espírito foi atraído e inicia-se um processo reencarnatório. Daí a brincadeira do Sidney, né? O espírito está na geladeira, né? Está ali congelado. Eu acredito que não, eu fico com a ala dentro do movimento espírita. Vejam bem, não há uma resposta da doutrina, que Kardec nem sonhava sobre o assunto na sua época. Mas há essa ideia de espíritas que são favoráveis à utilização desses embriões para experiências, e aqueles que não, que dizem que tem espírito. Eu acho que não tem espírito nenhum ali. O espírito só será atraído ou conduzido à reencarnação quando o embrião for colocado no útero materno. Daí sim, vai se iniciar um processo de reencarnação amparado pela espiritualidade. É um processo complicado, a espiritualidade participa para favorecer a que um espírito consiga reencarnar naquela família que está com dificuldade para ter filhos. Não acho que em laboratório tem espírito, não. Aliás, confrades nossos consultaram Chico Xavier, isso pouco antes dele desencarnar, e o Chico teria afirmado que realmente embrião em laboratório não tem alma, não tem espírito para reencarnar. Nós podemos descartá-los, usar as células-tronco sem problema nenhum. Richard, qual que é a diferença entre centro espírita e centro de Umbanda? Não é a mesma linha? Não, a Umbanda, embora seja uma crença respeitável, nada contra a Umbanda. Ele é respeitável, é uma religião também, uma religião baseada em tradições que os negros africanos trouxeram da África, né? Na verdade, a Umbanda a religião africana de algumas tribos que eles trouxeram da África, e aqui houve uma mistura com o catolicismo, porque, segundo consta, na época da escravidão, os negros não tinham o direito, não deixavam que eles exercitassem o seu culto, né? Que prestassem culto às suas divindades. Então eles teriam assimilado algo do catolicismo e houve uma mistura, uma miscigenação dos santos e dos vultos do catolicismo com as tradições de Umbanda. E a Umbanda pegou alguma coisa também do espiritismo, relacionado com reencarnação, lei de causa e efeito. Então, dessa miscigenação, dessa mistura, é que surgiu a Umbanda no Brasil. Porque na África ela sempre existiu, surge no Brasil. É uma crença, eu diria que é o fenômeno mediúnico sem aquela disciplina que nós temos no espiritismo. É o fenômeno mediúnico, digamos, em natura, sem muita disciplina e sem uma linha de doutrina
assim como Kardec apresentou o Espiritismo, sem uma linha doutrinária mais bem delineada. Agora, tem gente que gosta de Umbanda, não tem nada contra, frequenta Umbanda, desenvolve mediunidade lá, desenvolve um trabalho, tem gente muito boa na Umbanda, sem problema nenhum. O que eu acho é que não deve-se misturar Umbanda com Espiritismo, ou você é umbandista ou é espírita, porque são linhas diferentes, são maneiras diferentes de encarar o próprio fenômeno mediúnico. O Espiritismo é uma coisa, na Umbanda é outra. Agora, se o cidadão se identifica com a Umbanda, tudo bem. O que eu acho é que deve evitar misturar as coisas, né? Ou uma coisa ou outra. A sensação de carência, solidão, estão associadas ao vazio da alma? Ou apenas é um transtorno psicológico que possa ser resolvido através de tratamento médico a fim de evitar a depressão? Que conselho, Richard, dar a uma mãe que passa por dificuldades com seu filho, já adulto, que mesmo errado nas suas escolhas, não a ouve, não atenta para seus conselhos? Será que isso é apenas uma fase ruim de rebeldia? Filho ouvir conselho dos pais é complicado, né? Principalmente depois da adolescência, o filho começa a acordar, ele começa a ter as suas próprias ideias, as suas próprias iniciativas. Os pais bem que gostariam de transferir a sua experiência para os filhos. Seria uma beleza se eu pudesse transmitir as minhas experiências para os meus filhos. É ótimo, mas nós não podemos fazer isso, não dá para transferir. Eles têm que colher as suas próprias experiências e muitas vezes enveredam por caminhos tortuosos. O que nós podemos fazer, além de tentar aconselhá-los, acho que a gente deve sempre tentar, mas orar muito por eles, que Deus os ilumine e que eles possam achar seus próprios caminhos, né? Não dá para a gente esperar que o filho faça ipsis literis aquilo que nós esperamos que ele faça, porque ele é uma individualidade, que tem a personalidade própria, tem o seu próprio eu, a sua maneira de ser. Cada um de nós é uma criatura, é um ser pensante, é um espírito. Não dá para pretender que as pessoas pensem com a nossa cabeça, cada um tem a sua cabeça, por aí, né? Então, tudo que nós podemos fazer em favor dos filhos é na primeira infância. Até os 7 anos, quando se consolida o processo reencarnatório, os filhos são muito sensíveis às influências dos pais. É um período que nós podemos mudar até as disposições, as tendências do filho, orientando quanto a uma iniciação no Evangelho, dando exemplos de civilidade, de educação, de respeito pelo semelhante, de prática do bem. Então, até aí tudo bem. Depois dos 7 anos, o espírito começa a acordar, já fica mais difícil influenciá-lo. Depois dos 14 anos, que ele já começa a entrar para a fase adulta, então vai depender dele, daí você já não pode mais exercer influência nenhuma, porque tudo vai depender dele. Então, tudo que nós quisermos fazer para os nossos filhos, passamos na primeira infância. É quando o espírito é extremamente sensível. Isso está em O Livro dos Espíritos, na questão 383, quando Kardec pergunta por que o período de infância é tão prolongado no ser humano. E o mentor fala, porque nesse período o espírito é sensível à influência que recebe dos adultos, passível de mudar as suas tendências más, para o que devem contribuir os encarregados da sua educação. Beleza. Tem até uma história que eu já contei aqui numa palestra há algumas semanas, acho sempre importante repetir, de um cientista que estudou o seu cérebro. Hoje, modernos aparelhos como a ressonância magnética altamente sofisticada permitem ver o cérebro em funcionamento. Você vê o cérebro funcionar. E dá para ver os registros do cérebro falando em tendência a um determinado vício ou alguma doença que vai surgir em determinada época. É impressionante o que a medicina tem feito. E esse cientista, ele descobriu, através da análise do próprio cérebro, que ele era um psicopata. Olhem que coisa terrível. Ele nasceu para ser um psicopata, estava no registro do seu cérebro. E ele, numa entrevista, conversando com o repórter, em dado momento, lhe pergunta: mas o senhor tem esse registro de psicopata no seu cérebro. No entanto, o senhor não é um psicopata. O senhor até é uma pessoa muito gentil, muito delicada. Como é que o senhor explica
o fato de o seu comportamento não ser compatível com a programação do seu cérebro. Até a resposta dele eu achei sensacional, por causa da educação que eu recebi. Eu fui uma criança muito feliz. Meus pais me deram muito amor mesmo. Eu acho que foi o amor de meus pais que neutralizou a programação do meu cérebro. Então, olha, um cientista dizer isso, né, é uma coisa maravilhosa. Um estímulo para os pais. Vamos dar muito amor para os filhos, muito carinho. Você pode ter até um psicopata como filho, mas ele não precisa ser um psicopata se você souber tratar dele, cuidar dele com muito carinho, com muito amor, principalmente na primeira infância. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Richard Simonetti.